Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso episódio do podcast Papo Legal. Eu sempre aqui acompanhado do Dr. Everton, Alberto, do Paulo Cavazana. Oba! E hoje nós vamos aqui nos reunir para mais um papo legal. E uma continuidade, na verdade, de algo que a gente já vinha falando, o nosso público pediu para continuar, gostou desse assunto, né? Então a gente vai dar continuidade nessa temática aí, que é falar um pouquinho mais sobre a advocacia na prática, Exato. o dia a dia da advocacia. Né? E hoje vamos conversar um pouquinho aí sobre petição inicial. É a largada, né? É a largada. O início do processo. Exatamente, é o Já teve início. o cliente, conversou com ele e vão pôr no papel. Tentamos uma mediação extrajudicial, não conseguiu, ou conciliação, claro. Contratou, apresentamos, distribuímos a petição inicial. Mas aí a gente tem que observar como é que a gente precisa construir essa petição inicial. Né? Exatamente. E eu acho que é uma grande dificuldade, porque às vezes o advogado, ele é o filtro do cliente, né? E às vezes o advogado fica numa situação porque o cliente quer que ele coloque tudo aquilo que ele acha que é relevante, né? E o advogado tem que ficar toreando, né? Falou, calma, isso aqui... E aí eu já puxo o seguinte, uma coisa que eu queria perguntar para você, Paulo. A gente vê o seguinte, às vezes a pessoa que procura advogado, ele não tem noção de que existem sanções ali, Sim, penalidades para ele, se ele estiver mentindo, por exemplo. Você esclarece isso para ele? Claro, assim, o que a gente costuma alinhar com o cliente logo no começo é que, doendo ou não, ele precisa te contar a verdade. Não é? Seja favorável, seja contrário, porque ali a gente começa a alinhar o processo, né? A gente alinhar os fatos, basicamente. E o sucesso de uma demanda é exatamente o fato bem apresentado e comprovado judicialmente. Então a gente precisa, em primeiro momento, alinhar fato, alinhar a verdade fática, que o cliente tem que ter essa confiança, e a gente já estrutura isso no ambiente documental. Claro que muitas vezes ele tem uma ilusão de ter uma resposta do judiciário que ela não vai acontecer. E a gente sinaliza, fala, esse excesso de pretensão pode gerar uma sanção. Não é? Inclusive uma sanção que pode atingir o seu bolso. O que poderia se tornar um sucesso, um alívio, vai se tornar um segundo problema na sua vida. Então a gente precisa angularizar isso sempre. Entendi. E o outro problema aí, né, que muitas vezes o advogado não percebe, é que quando ele ingressa com a petição inicial, é ele que dá o tom da demanda e o sentido. A causa de pedir que ele colocar, o rito que ele escolher ali, o pedido que ele fizer ali, é que vai nortear toda a atuação do juiz ali pra frente. Dele, inclusive, né? Dele. A forma como ele dá esse start processual é o caminho do qual ele vai seguir. É um caminho mais duro, um caminho mais tranquilo, não é? Um caminho mais severo em termos probatórios. Aí ele precisa visualizar isso, né? É função do advogado, essa externalização para o cliente. Cara, não sei se você vê também, Misaka. Petição inicial, o Paulo vai colocar também. Petição inicial não precisa ser grande, né? Não precisa ser volumosa, né? Às vezes, acho que o advogado, na ânsia de falar assim, né, eu vou mostrar para o meu cliente que eu vou ganhar. Olha o tamanho da minha peça aqui. Olha a quantidade de jurisprudências. O cara né? gasta lá uma resma de... Vamos falar no processo físico, né? Uma resma de chamecas. Hoje é gigas, né? Tem necessidade disso, né? Nenhuma necessidade. Eu acho que quantidade não é qualidade. Né? Não é. É assim, o que eu costumo lidar? É evidente que alguns processos, eles demandam uma quantidade fática muito grande. Aí, claro, vai tomar tempo e vai tomar espaço. Mas isso significa 0,5% das demandas. Em geral, as demandas, elas são demandas cuja inicial, ela pode ser rápida, objetiva, técnica, bem sinalizada. De modo que o juiz ele precisa extrair o que? A essência. Muitas vezes eu tenho um pedido de indenização por um acidente típico de trânsito, o cara se utiliza ali de 20, 30 páginas, né, de redação, que na verdade ele não redigiu coisa nenhuma, né? Ali é um copia e cola tal. Fato que interessa para o juiz são 5 ou 6 parágrafos para analisar a dinâmica do evento. É o que eu falo. E aí você às vezes pergunta, eu preciso colocar jurisprudência? Bom, eu preciso colocar a súmula? Eu falo,
isso aí vai dar um embasamento, vai dar um conforto, digamos assim, para quem vai julgar, muito grande, né? Se o advogado traz, não precisa trazer, na minha opinião, 50 jurisprudências para um determinado assunto. Do mesmo, muitas vezes. Entendeu? 27, um de cada tribunal do Estado. Não tem necessidade disso. Basta que você traga o seu fato, na minha opinião, e em base lá, fala, juiz, inclusive tem um entendimento que virou súmula, já tem súmula sobre o assunto, o julgador vai ficar mais atento, não é? Não precisa, você falou, dano moral, o cara teve o nome dele negativado, o cara me traz a jurisprudência de todos os tribunais para dizer que ele sofreu um abalo psíquico de dano moral. Não tem necessidade, né? Você coloca lá uma jurisprudência assim, assado. Eu acho que isso vai enxugar, né? Fica muito mais fácil, fica mais objetiva a peça, né? Não, e fica assim, uma peça mais eficiente, não é? A minha eficiência é quantidade. Eu particularmente na prática, eu já vi peças iniciais de pretensões, vamos ser um pouco mais técnico, de pretensões simples, corriqueiras. Poxa, não dá vontade de terminar de fazer a leitura. A gente começa a pular fases e fases porque não tem objetividade, é muito prolixo, é muito extenso, porque você vai discutir, não é necessidade, não. Eu acho que, não sei, eu vou fazer o paralelo das minhas sentenças, vamos dizer assim, de quando eu comecei e hoje, né? Muitas vezes a gente escreve demais por insegurança. Você não sabe o que realmente vai influenciar o juiz, você não sabe o que realmente vai convencê-lo, então você coloca várias coisas ali para falar, uma dessas vai... Só que nessa do várias coisas, na verdade, ao invés de você concentrar, você dispersa, né? Porque quem tá lendo tem muita coisa, começa a ler, o negócio não desenvolve, não conclui, você dispersa, né? Não sei. Porque o cara pensa assim também, né? Poxa, eu tenho que colocar agora, né? Eu preciso explicar agora, porque né, o rito... O momento, né? O momento é esse. Às vezes eu acho que o cara fica tão porque ele fica atirando pra tudo quanto é lado. Tem isso, né? Tem razão, não tinha pensado desse lado. Talvez a insegurança possa gerar. Mas aí eu pergunto pra vocês, na condição de juízes, né? O juiz, ele também quer objetividade, não é isso? O processo, ele precisa ser objetivo, gente. Petição 10, sentença 10, né? Tem aquele ditado, né? 10 páginas no máximo pra você colocar o que você precisa, resistir ao que o autor pede em 10 páginas e por aí vai, né? Eu sou da época do processo físico, né? Acho que todo mundo pegou aqui. E geralmente o processo, aquele gigante, né? Que a gente via que dava até medo, assim, parecia que tinha até pelo, aquele processo gigante. Era uma coisa tão básica. Então, eu acho assim, quando eu dava aula de prática civil, eu costumava dizer para os alunos o seguinte: você tem o caso, teu cliente te contou a história, os fatos você tem ali. Agora, como é que eu vou resumir esses fatos numa petição inicial? Aí você tem que ir para o direito, olhar quais são os requisitos do pedido que você quer, o que eu preciso mostrar para os juízes que estão presentes para eu conseguir o pedido que eu quero. Né? Então, você pega uma responsabilidade civil. Quais são os elementos da responsabilidade civil? Lá, conduta, culpa, nexo, dano. Bom, então é isso que eu tenho que mostrar para ele. Falou, olha, tá aqui a conduta, tá aqui a culpa, tá aqui o nexo, tá aqui o dano. Então eu tenho direito a isso. Alimentos. Tá aqui, o que eu preciso ter? Filiação, necessidade, possibilidade. Agora o cara vem com uma petição de alimentos, o cara vai contar como é que a mãe conheceu o pai lá atrás, lá na quermesse, lá em Buritama, não sei o quê, né? Para falar que nasceu... Pô, não precisa disso, né? Eu acho que... Uma coisa também, eu sempre friso, não tem necessidade de você ir lá nas internets da vida para pegar um modelo de uma petição inicial, né? Faça lá de um jeito simples, batendo na técnica da objetividade. O código te dá o caminho, né? O artigo tal te fala o caminho, como é que você faz. E uma coisa que eu friso também, que na minha opinião é o sucesso da demanda. A prova bem produzida. Então o cara já tem que se atentar, o advogado, logo no início, ele que está entrando, ou então o advogado do réu que vai resistir, ele tem que entrar e chegar para o cliente e falar, o que você tem aí de prova, não é? Exato. Você tem documento aí? Então me traz tudo. E aí ele vai filtrar, não é? Acho que você falou uma coisa interessante, e até seria bom ouvir o Paulo enquanto advogado, né? Porque eu já escutei de alguns advogados assim, eu não apresento todas as provas na inicial, porque eu espero a contestação
Para entender. E aí depois, Melhor se a for demanda. o caso... Porque se eu apresentar todas as provas na inicial, o réu já sabe o que eu tenho e ele vai montar uma defesa. E aí, de repente, eu guardo um documento e pego ele no contrapé depois. Mas, assim, eu particularmente, eu jogo de uma forma muito clara, não é? Até porque o que tem que ser, será. Se eu tenho toda a documentação no momento inicial do processo, eu vou descarregar toda a documentação ali e eu vou bater na tese até o final. Esse tipo de estratégia de segurar, né? Inclusive eu posso ter algum ônus processual, ela é válida? Ela é válida. É verdade que o processo é um jogo de xadrez? É verdade. Mas assim, se você age desde o início com honestidade processual, eu não vejo que você vai ganhar ou vai perder nesse tipo de formato. Agora, não. Eu só consegui o documento em um segundo momento, né? Que possa aí de uma forma ou de outra influenciar. Tudo bem, né? Agora, poxa, já conduz e outra. Isso vai gerar, claro, Misaka, um processo mais célere, né? Um processo mais... Porque se eu apresento posteriormente essa documentação, você vai abrir oportunidade de defesa, né? Agora, tem também o lado do advogado que quer promover a ação e também não quer ganhar prontamente, né? Ele quer enrolar o meio de campo, ele quer... Muitas vezes, conduzir, isso é importante se diga, eu já vi na prática, advogados que promovem a ação não para solucionar problema, não. Para gerar um problema a mais para o réu, por maior espaço de tempo. Não é? Porque, querendo ou não querendo, o passivo processual de você entender que você é réu é importante para uma pessoa. Né? Então, eu já vi até esse tipo de desonestidade na prática. Mas eu acho que não. Documentos em mãos já apresenta, né? Já recepciona a defesa, já segue para uma instrução e decisão. Cara, eu tô no juizado. E no juizado existe a possibilidade, essa é uma dificuldade que a gente lida quase que todo dia, é a petição de balcão que a gente chama, né? A pessoa chega lá, porque é possível até um certo valor do pedido, e a parte faz a sua pretensão ali, formula a sua pretensão sem advogado. Sim. Então, aí entra aquela situação, poxa, eu não tenho uma pessoa técnica, né, fazendo o pedido. E é uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui fora, eu vou até... Essas tecnologias estão surgindo aí me fugiu o nome da LAW aí, como é que é? Do formato LAW lá, de petição Visual Law. Visual Law. Eu estava até pensando, cara, de estimular isso para quando a pessoa formular o seu pedido lá no balcão, já existir lá uma Visual Law que vai se adequar àquela Pelo situação. menos em espaços, né? Pelo menos em espaços. Porque é muito complicado. Né? O sujeito chega lá e faz a reclamação que é colocada no papel. Aí vem a parte contrária, com advogados bem instruídos, principalmente bancos, né? Empresas de telefonia, e aí o cara fica vendo navio. Né? Então é uma coisa interessante também de orientar quem chega lá, inclusive pelos servidores, falou, vem cá, vamos ver o que você precisa colocar aqui no papel, né? Sim. E tem que ter cautela, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não quero que você coloque isso aqui no papel, eu quero que você coloque aquilo. E aí o escrevente, se eu vejo, dizendo o seguinte, não, mas isso aqui você não vai ganhar. Não, mas eu quero que coloque. Sim. E aí o rumo vai ser diferente. Não, mas tem toda a razão. Deve ter dificuldade nos documentos também, né? Nesses casos. Na leitura do documento, né? Que é Exato, difícil. a pessoa não... tem que ter um cuidado, inclusive para orientar. O escrevente acaba sendo ali uma espécie de um advogado, né? Sim. Falou, vamos colocar que documento que você tem aí. O teu nome foi pro Serasa, pro SPC, então você precisa colocar no papel esse documento aí, né? Ah, mas eu não tenho, a justiça vai ter que ir atrás. Poxa, não é assim que funciona, né? Talvez seja um espaço que a tecnologia ainda deve invadir, né? Num curto, médio prazo aí, até para otimizar essas pretensões. Imagina, o tanto de fato que não sobra, né? Porque se coloca na condição do servidor que ele recebe as informações, ele não precisa falar, mas teve mais isso, ele não vai falar isso. E às vezes o servidor não é uma pessoa que fez faculdade de Direito. Sim, tá redigindo. Ele não tem conhecimento jurídico, né? Ele não tem conhecimento técnico. Sim. E aí eu já vi muitas demandas serem julgadas desfavoráveis ao autor justamente por causa disso. Então é interessante se atentar para a pessoa que vai até o juizado, no meu caso, lá até 20 salários mínimos, como você não precisa de advogado. E a pessoa tem que ter esse esclarecimento. Falou, ó, você tem esse risco, né?
Você tem que... Aqui é diferente, porque se de lá vem um advogado aí, com um réu com advogado, você vai ficar numa situação, em tese, aqui meio desfavorável, né? E esse ponto aí da visualização da peça, né? Eu acho que é uma tendência. Os advogados, eles estão se adaptando, né, com essas novas ferramentas. E eu acho que também ela vem... No sentido para beneficiar o processo, se você assim se utiliza, né? Então, por exemplo, não adianta você pegar uma petição florida, né? Não adianta você pegar uma petição que no fundo dela tem o rosto do advogado ou a estrutura do escritório do advogado. Acho que o objetivo não é esse, né? Agora, se você por meio dessa tecnologia de indicações, né, até de cores diferentes, você consegue ressaltar os fatos mais importantes, eu acho que isso só vai ajudar. Agora, a gente tem que tomar cuidado também com o excesso, né? Tem obras de arte sendo montadas que na prática não tem eficiência alguma, né? Aí, fazendo o paralelo aí com... É igual a gente quando estudava, né? A gente falava assim, vamos grifar aquilo que é importante. Aí você grifa o livro inteiro. Perdeu o sentido. Você me coloca uma Times 56 para falar... prejudica, na verdade. Chamar atenção, né? Eu já vejo, antes do Visual Law, a gente já via isso. O advogado que grifava a petição inicial, colocava em caixa alta, mas aí você olhava a petição dele, tava quase tudo em caixa alta. Não tem função, não tem função. E eu lembro que no começo da minha advocacia, que não tinha nada dessas tecnologias, né, Malemar tinha uma boa impressora, a gente era até cometido um pouquinho de grifar em excesso, né? Às vezes a gente queria colocar uma letra com um tamanho maior e falar assim, nossa, será que eu vou ofender? Né? Então existia esse início da tecnologia. E por outro lado, eu lembro meu avô me apresentando situações da década de 50, 60, petições muito bem redigidas à máquina, né? Com 2 ou 3 páginas, onde eles eram extremamente técnicos, extremamente objetivos, até porque não podia errar, e também não tinha tanto tempo assim, né, para redigir. Então vale a pena também recordar dessas petições. E falava tudo que tinha que ser. Tudo. Era lá. Tudo, e num português bem direto, né, mais clássico, né, era bem interessante. Falando em redigir o português, me pergunto, eu posso citar expressões em latim? Falei, cara, se não envolver excesso, não tem problema, né? Não tem problema. Agora o camarada me coloca lá, sei lá, uma citação da lei das 12 tábuas e tudo em hebraico, né? Eu acho que não precisa disso, sentido. Né? Não faz sentido. Eu acho que a peça processual, seja qual for, mas em especial a petição inicial que a gente está falando, não é local para mostrar erudição. Ela tem uma finalidade, que não é mostrar a erudição de quem está escrevendo. A petição inicial está ali para contar os fatos e convencer o juiz. Sim. E convencer o juiz é com argumentos jurídicos ali, não é a forma, né? É a substância, é o conteúdo da petição que vai convencer. Né? Exatamente. E assim, há uma tendência de esquecer que, pelo menos do meu ponto de vista, o mais importante são os fatos. Os fatos. O mais importante são os fatos. Agora, não, Paulo, eu sou uma pessoa extremamente técnica, eu quero mencionar na parte da fundamentação 250 doutrinas. Olha, tudo bem, você pode mencionar 250 doutrinas se a sua pretensão foi inédita, né? Se for algo que nunca aconteceu. É uma tese, né? É uma tese. Se você for lançar uma estrutura que nunca ninguém viu, eu acho que é interessante. Agora, poxa, sei lá, 5, 6 doutrinas, uma ação de indenização, amigo, todo mundo sabe, de cor e salteado, o que significa juridicamente uma ação de indenização. Então, mas pelo menos alguma coisa eu vou mencionar? Tudo bem, você menciona. Talvez algo relacionado a valores, né? Porque pode, né, gerar uma fundamentação maior, mas agora, né, eu acho que você tem que... O menos muitas vezes é mais, né? É muito mais. Eu vejo aí a petição inicial de acidente de trânsito, 5 jurisprudências para falar que o cara que passou na preferencial tá errado. Bateu atrás, né? O que bateu atrás. Bateu atrás tá errado. Excesso de velocidade. Tal. Alimentos, 10 jurisprudências para falar que tem que ser fixado de acordo com a necessidade e possibilidade. Mas eu acho que isso, o Misaka e o Everton, é mais, na verdade, uma necessidade de uma releitura das peças que os advogados possuem, né? Porque, claro, a gente copia muitas vezes as nossas peças. Pô, dá uma melhorada, né? Dá uma sintetizada, eu acho que... Mas o Misaka volta no ponto, ele falou uma coisa muito interessante. É a insegurança, né? A insegurança de muitas vezes perder a ação. O cliente chega pro advogado, muitas vezes consulta outro, mas a sua peça foi pequena, né? A sua peça, exatamente, né? Então, eu ia falar isso. O cara fala assim, poxa, eu vi um advogado levando lá
um documento lá, o escrito lá, tinha mais de 50 páginas. E agora você vem com 2 páginas. Não, esse advogado é ruim. Né? Esse advogado é ruim. Quando na verdade é o melhor, né? Exatamente. Tecnicamente é o melhor. E um outro ponto importante para a gente melhorar esse assunto é o seguinte, voltando ao ponto inicial. Muitas vezes o cliente insiste em mencionar fatos onde você adverte quanto à responsabilidade, tá? Mas se existir uma insistência muito grande, o que eu particularmente recomendo aos colegas, né, e quem está os futuros colegas, os nossos estudantes, também tem o praxe de colocar a assinatura do próprio cliente na peça, né? Eu acho que isso é uma tática interessante. Você assina, coloca lá a informação do cliente, RG, CPF, ele assina também, não é? Para que amanhã ou depois não sinalize, o meu advogado fez isso, eu não falei isso para ele. Eu não falei isso, eu não falei aquilo. Então, poxa, se você assinou, né? Você presume-se que você leu, né? Presume-se que você leu. Presume-se que você leu. Eu acho que é bem importante isso. Um outro ponto aí da petição inicial, que a gente às vezes depara lá com uma petição inicial e ela não tem conserto que não seja o indeferimento depois, não é? É quando o pedido ele é mal feito. Também está em outro ponto. Eu percebo muito isso, assim, você precisa saber o que você está pedindo. Porque muitas vezes você narra um problema e nem você sabe a solução para esse problema. Aí você quer que o judiciário dê a solução. Não, se você que é o autor, você que está me dizendo que você está com um problema, se você não, pelo menos não sugestionar a solução, não tem como fazer essa solução. Eu já vi casos em que o pedido que foi feito na petição inicial não ia resolver o problema do cara. O problema do cara ia continuar. É o tal do bem da vida, né? O que você entregasse pro cara não é o bem da vida que, na verdade, ele quer na vida real ali. Às vezes, ele tá com um problema num contrato. Já tá com um problema sério, de um não tá conseguindo olhar pra cara do outro. Sim. Aí o advogado entra com uma ação de obrigação de fazer, de cumprir o contrato. Vai dar problema o resto da vida, porque ali tem que rescindir. Já chegou num ponto que a relação negocial já não existe mais, né? Então não dá para entrar com obrigação de fazer, por exemplo. Saber o pedido que você vai fazer. E aquilo que a gente fala, né? A petição inicial é o esqueleto da futura sentença, né? Sim. É o rascunho, né? É o rascunho. Então, não vai ter como o judiciário fugir daquilo que você está pedindo. Mas muitas vezes, Misaka, essa questão que você fala de pedidos mal formulados, ele na verdade é uma consequência da conversa ruim entre advogado e cliente. Né? Porque o cliente impõe ao advogado uma situação que muitas vezes tecnicamente não existe. Você vai falar que o advogado é analfabeto? Pô, o cara chegou lá, o cara fez um curso de direito, o cara passou na OAB, que não é um exame fácil, ele sabe tecnicamente o que está acontecendo. Mas muitas vezes o que se coloca na mão dele é algo talvez estrategicamente impossível ou ruim. E aí eu gero, por consequência, uma petição inicial falha também. Então, eu acho que essa honestidade inicial... E outra, eu cansei de chegar para cliente e falar, amigo, desculpa, mas não tem como. Não, eu insisto, não tem como. Eu te perguntar, você já chegou e falou? O não faz parte. Falou, esquece, vai perder. Ou então assim, eu acho que é o que eu recomendo. No meu ponto de vista, não, mas eu acho que o mercado tá aí. Pode ir atrás de outro advogado que possivelmente, se ele entender de uma outra forma, ele pode assumir esse risco com você, mas são as leads que não concordo. É aí que tá a ética do advogado, né? O cara tem que chegar e ser franco também, o direito não te protege nessa situação. Isso. Não é bater na mesa, não, deixa comigo que eu vou resolver, isso aqui nós vamos brigar, nós vamos ganhar. Né? E o advogado tem a consciência de que isso não vai acontecer. Tem que ser essa honestidade também com o cliente. Também. Sim. E claro que a gente não pode confundir o advogado omisso, né? O advogado que muitas vezes não queira trabalhar com aquele advogado excessivo, né? A gente tem que trabalhar no meio termo, pelo menos uma coerência técnica. Não é? Se eu tenho um pedido para que eu tenha uma resposta correta, ok. Agora, eu não tenho nem o pedido. Você quer o quê? Não, eu quero. A gente tem que também, né, tentar ali já solucionar. E a própria acho que vai pela orientação também, né? Porque sim. Vamos pegar um caso em que o cliente ele tem direito a pedidos alternativos. Você pega o vício do produto lá no CDC. Legal. Você pode pedir a devolução do dinheiro, o abatimento do preço.
Então é um direito do cliente. Qual o pedido que ele vai fazer? Aí acho que cabe ao advogado explicar para ele. Falar, ó, você gostou do produto, tá com defeito, você gostou, você vai querer continuar com ele? Então dá pra você continuar com ele e pedir abatimento. Não, eu não quero mais. Não, então você vai pedir o dinheiro de volta. É essa alternativa, né? Você entender qual é o bem da vida que o cliente quer para fazer o pedido correto ali. E assim, ó, um dos pontos mais traumáticos do diálogo cliente-advogado, e todo advogado vai passar por isso, é assim, e aí, doutor, qual é a chance de ganhar? Tá? Quando se pergunta qual é a chance de ganhar, eu particularmente tenho a resposta pronta. Eu falo assim, ó, aqui não tem chance, não. Eu tenho bunda de nenê. Eu tenho o trabalho que eu vou realizar de forma objetiva, não é? Se deu certo, deu. Se não deu, a gente tem a possibilidade do recurso, não é? Mas vai dar, não vai dar? Infelizmente, acho que hoje... Claro que tem algumas teses mais consolidadas, mas hoje a gente não consegue pensar dessa forma, não. Exatamente. São vários assuntos aí sobre petição inicial. Acho que nós vamos fazer um curso só de petição inicial. Imagina no dia da resposta, quando a gente for trabalhar a resposta aqui, aí que... Mas é isso aí, resumidamente, né, cara? É objetividade, honestidade, clareza, não é? Ética, não é? Papo aberto com o cliente, traz aí o que você tem para provar. Exato. Você tem testemunha que viu, né? Viu? Não tenho. Você tem documento? Não tenho. Então já falou, cara. Então a chance de se levar, a gente pode entrar, mas a chance de se levar. O que importa é o fato bem comprovado, não é? Exatamente. Ao juiz, claro, a gente presume conhecimento pleno da norma, então eu acho que é por aí mesmo. Acho que talvez isso seja o mais difícil, né? Colocar na cabeça do cliente de que aquilo que ele fala tem que ser provado. Sim. Porque até para uma pessoa mais leiga, assim, ele fala, mas por que eu preciso provar o que eu tô falando? Você tá duvidando da minha palavra? Infelizmente, o jogo do processo é esse, né? Alegar e não provar as coisas que não alegar. Então, tem que ter esse cotejo, alegação e prova. Exatamente. Quanto mais robusta for a prova, maior a chance do cara ganhar. E, poxa, hoje eu vejo com a tecnologia e em petições no qual eu até me utilizo disso, a gente consegue colocar um parágrafo fático e, poxa, colar a visualização da prova muitas vezes. Olha que situação objetiva, né? O juiz, ele leu meu fato, desculpe, e já visualizou a prova, né? Então, ou seja, você traz uma demanda fortalecida, né? Por que não? É isso aí, né? Bom. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal, aqui do curso de Direito do Nissalesiano. Fiquem com a gente aí para os próximos episódios. A gente ainda tem muita coisa programado aí nessa linha do que a gente está trabalhando aqui com vocês, tá bom? Então, foi um grande prazer. Grande abraço para todo mundo. Valeu. Tchau.